Marcos capítulo 4, versículo 35. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este barco ia se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importa que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Eu não sei se você já percebeu, mas sempre quando a gente está próximo à Páscoa, sempre acontece algum evento no mundo para talvez desvirtuar a nossa atenção, para talvez mudar o nosso pensamento, para talvez fazer com que a gente tenha uma leitura diferente sobre a morte, sobre a ressurreição de Jesus. Em 2004, Mel Gibson dirigiu aquele filme A Paixão de Cristo, que algumas pessoas choraram, e choraram muito. Outras pessoas não conseguiram ver o filme de tanto sangue que tinha. Outras pessoas evangelizaram por causa desse filme, mas foi algo que trouxe realmente um impacto com relação ao evento da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. Em 2006, não sei se você vai lembrar, mas por volta de março, um pouquinho antes da Páscoa, a Super Interessante trouxe uma matéria sobre o Evangelho de Judas, em que eles trabalharam o texto de Judas, eles trouxeram parte do texto de Judas, e eles mostraram nesse texto que, na verdade, Judas foi o melhor dos discípulos. Que a morte de Jesus só aconteceu porque Judas era o discípulo mais colado de Jesus, porque Judas foi o único que compreendeu a missão de Jesus, porque Judas não traiu Jesus, pelo contrário, Jesus só foi ao Calvário porque Judas compreendeu a sua missão. Evangelho de Judas. Aí esse ano, eu não sei se você já ouviu ou já leu uma matéria de que acharam um manuscrito do quarto século dizendo, nesse manuscrito, que há uma mulher de Jesus, que Jesus foi casado e que Jesus tinha uma mulher. Essas crises de fé, esses embates teológicos com filosofia, com história, isso para algumas pessoas, isso é tranquilo. Há alguém que talvez leia uma matéria dessa, há pessoas que quando leem uma matéria dessa, simplesmente passam por cima. Essa história de que Judas foi o discípulo que mais entendeu, mais compreendeu a missão de Jesus, isso para mim é balela, porque eu tenho 4 evangelhos que dizem justamente o contrário. Essa história de que Jesus teve esposa, isso para mim, como pastor, isso não fere, na minha visão, na minha interpretação bíblica, não fere em nada a minha fé em Jesus. Porque Jesus foi tanto homem quanto Deus. Não estou pregando nenhuma heresia, mas não estou crendo nesse papiro, nesse manuscrito. O que eu estou dizendo é que algumas hipóteses levantadas pelos arqueólogos, pelos historiadores, para algumas pessoas, parece que fere a sua fé, e essas pessoas se perdem diante dessas afirmações. Essas pessoas, quando pegam uma Super Interessante, uma Veja da Vida, e leem lá, olha, Jesus teve uma mulher, talvez Maria Madalena, algumas pessoas ficam loucas com isso. Porque para mim, a minha fé se baseia aqui, acabou. Se aqui não há nada, se nos 4 evangelhos não tem nada dizendo que Jesus foi casado ou não, esse é o meu ponto de fé, acabou. Então não tem porquê eu ficar discutindo ou especulando essas coisas, até porque algumas outras matérias relacionadas a essa questão de Jesus, da mulher de Jesus, já comprovam e já dizem que pode ser, é uma possibilidade, e que talvez é uma possibilidade remota, e que o texto, 4 séculos depois,
caiu no descrédito. Mas há situações que a gente é confrontado, que aí mexe com a nossa fé. Há situações que não são teológicas, há situações que não são filosóficas, há situações que não são históricas, que em alguns momentos a gente se pergunta, em alguns momentos a gente se questiona, em alguns momentos a gente questiona o próprio Deus. E eu entendo que, e aí eu vou falar talvez um pouco mais sobre isso mais à frente, que a dúvida, para mim, a dúvida não é o oposto da fé. A dúvida, para mim, pelo contrário, a dúvida me ensina a afirmar no que eu creio. A dúvida, para mim, é importante para eu poder pensar naquilo que eu estou crendo. Explica para mim, racionalmente, a Trindade. Explica para mim por que Deus colocou uma árvore no jardim e Deus deu a orientação para Adão e Eva não tocarem, não comerem do fruto, se ele já sabia que Adão e Eva iriam comer. Explica para mim. Explica para mim por que Deus permitiu que os homens construíssem uma torre, se ele já sabia que isso daria confusão, se ele já sabia que isso daria problema. Por que ele permitiu isso? Explica para mim por que Jesus anda sobre o mar. Explica para mim por que Jesus atende os pedidos de uns e não atende o pedido de outros. Explica para mim por que às vezes as pessoas oram tanto por uma coisa e não recebem, e outras às vezes oram uma única vez e recebem. Aí nesse ponto é que eu acho que a fé é pressionada. Nesse tipo de pergunta, nesse tipo de análise histórica, aí sim eu posso perceber que a nossa fé pode balançar. Quando a gente recebe um diagnóstico de uma enfermidade, que os médicos dizem que não tem cura, aí sim, aí não vai para a filosofia, não vai para a história, porque mexeu na alma, mexeu na gente, e aí sim a gente fica doente, e aí sim a gente gera os maiores questionamentos de fé. Onde é que Deus está? Por que Deus não me responde? Por que Deus agiu na vida de fulano e não agiu na minha? Será que fulano de tal é mais justo do que eu? Essas são as dúvidas que permeiam a nossa fé e que constituem a nossa fé, e que a gente precisa dar conta de cada uma delas. Por que Deus responde sim para uns, responde não para outros? Por que Deus, para mim, às vezes responde que sim, e às vezes responde que não? Que Deus é esse? Eu tenho essas dúvidas. Eu tenho esses questionamentos. Por que Deus esperou tanto para responder o meu pedido? Por que Deus ainda não respondeu o meu clamor? Por quê? Aí Francis Galton, primo de Isaac Newton, vai dizer que ele fez uma pesquisa científica sobre a oração, que ele vai entrar em crise. Ele faz uma pesquisa na Inglaterra, e ele diz assim, olha, todas as orações para o rei, para que o rei tivesse vida longa, todas as orações não foram respondidas, porque o rei sempre morria antes. Porque o rei sempre morria antes de todos ali na monarquia. Aí ele sai da monarquia, ele vai para a igreja. Aí ele vai fazer a pesquisa com os irmãos da igreja. Ele diz assim, olha, todas as orações para que o clero se perpetuasse, não fosse eterno, nada disso, mas para que o clero aumentasse a sua vida, para que os bispos tivessem mais vida, tivessem mais anos de vida. As orações não eram respondidas, porque o clero morria antes, os bispos morriam antes. Aí ele ainda vai fazer uma pesquisa com os missionários. Francis vai dizer que ele entrou em parafuso, porque aqueles que estavam no campo, fazendo a obra de Deus, eram esses justamente que talvez poderiam receber direto de Deus o sim, a resposta de Deus. Ele vai dizer que os missionários eram aqueles que padeciam mais ainda.
E eram aqueles que recebiam as maiores intercessões. É inexplicável. É às vezes incompreensível. Foge da nossa razão. Foge da nossa mente. Foge, talvez, de um discurso. Esse texto trata disso. Esse texto trata de uma apresentação messiânica que até então os discípulos não tinham. Esse texto vai tratar de uma visualização messiânica que até então esses homens não tinham, embora tivessem muitas perguntas sobre quem era Jesus. Aí você vai lembrar comigo que na época de Jesus, e o nome de Jesus era um nome comum no Novo Testamento, na época de Jesus, era um nome parecido com o nome de Josué, que significa Deus é salvação. E o povo tinha esse nome. As crianças, os meninos, alguns meninos receberam esse nome. Talvez pela expectativa de que aquela criança ali seria aquela criança que iria libertar o povo de Israel das mãos dos romanos. Aí você vai lembrar que, além dessa questão de nome, a função messiânica era repetida por diversas vezes. Você vai lembrar lá em Atos capítulo 5, quando Gamaliel está fazendo a defesa de alguns cristãos, e Gamaliel vai dizer o seguinte: olha, vamos deixar as coisas acontecerem, vamos deixar o tempo dar realmente a resposta para isso que eles estão pregando, porque algum tempo atrás surgiu um tal de Teudas, que era um revolucionário, levou 400 homens para o deserto, foi morto ali, e acabou. Depois surgiu um tal de Judas, revolucionário, que conseguiu arregimentar um monte de gente, que seguiu a Judas, mas Judas morreu, foi morto, e as pessoas foram dispersas. Então, tanto na questão do nome de Jesus, quanto na função messiânica, não era tão fácil assim para os judeus, por caso esses discípulos identificarem. Você vai lembrar ainda de João Batista preso, mandando alguns dos seus discípulos, Mateus capítulo 11, para que fossem até Jesus e perguntassem: és tu aquele que haveria de vir, ou nós devemos esperar o outro? Você acha que essa turma aqui, os discípulos, eles já tinham descoberto o segredo messiânico? Você acha que essa turma aqui estava tranquila com relação à sua fé em Jesus? Você acha que essa turma aqui não tinha nenhuma dúvida sobre quem era Jesus? Embora essa turma aqui já tenha visto Jesus transformar água em vinho, Jesus curar leprosos, Jesus expulsar demônio, essa turma já viu isso. E os rabinos da época, para poder separar quem é Messias e quem é falso Messias, os rabinos da época disseram o seguinte: olha, só vai ser Messias aquele que expulsar demônio de um mudo, aquele que curar um leproso e aquele que curar um cego de nascença. Jesus fez tudo isso, mas antes tinha esse texto. Jesus fez tudo isso depois, mas antes havia esse texto, que os discípulos passam por uma tempestade, que os discípulos passam por um momento de angústia, e que os discípulos têm uma crise de fé, que os discípulos não compreenderam ainda a visão sobre Jesus. Os discípulos não conseguiram perceber a extensão do poder de Jesus. Aí esse texto surge para isso, porque esse texto termina com a seguinte declaração: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Eu acho que às vezes a gente está na mesma situação que essa turma aqui. Eu acho que às vezes a gente está no mesmo barco que essa turma. Por que aquele sonho que eu pedi tantos anos, parece que Jesus está dormindo na polpa do barco, no travesseiro, e eu estou sofrendo? Só que, como eu disse, a dúvida para mim não é o oposto da fé. O oposto da fé para mim é medo. O oposto da fé para mim, como pastor, é medo. Aí você vai lembrar comigo que Deus, por 365 vezes, falou para o povo de Israel uma expressão e que a gente esquece quase sempre: não temas, porque eu estou contigo.
Fala isso para os profetas, fala isso para os reis, fala isso para todo mundo. Fala isso para os profetas que são convocados por ele e eles têm medo. Eu sou uma criança, eu habito no meio de um povo de impuros lábios, eu não sei falar, eu sou gago, eu não sei o que dizer. Eu sou da menor tribo de Israel e sou o menor da minha casa. Aí vem sempre a palavra de Deus: não temas, porque eu sou contigo. Porque as nossas dúvidas, as dúvidas que você tem aí sobre as ações de Deus e sobre a dinâmica das ações de Deus, Deus lida com isso muito bem. Embora muitas vezes a gente lance a dúvida para Deus e Deus não vai responder. Só que Deus, Jesus, não tem crise quanto às nossas dúvidas. Pastor, tem certeza disso? Sim. Tomé, vem cá. Aqui estão as marcas. Você não disse que só creria se você pudesse realmente ver? Isso é o que é dúvida, é incerteza. Está aqui, Tomé, ó. Põe a mão aqui. Creu. Aí os discípulos, lá em Atos capítulo 1, os discípulos, depois de tudo que Jesus fez, os discípulos viram para Jesus e falaram assim: Senhor, é nesse tempo que o Senhor vai restaurar a casa de Israel. Dúvida, achando que o Messias que ressuscitou, o Messias que curou leproso ou leprosos, o Messias que expulsou demônio de um mudo, o Messias que curou um cego de nascença, o Messias que fez tudo que os rabinos exigiam para que fosse evidenciado como Messias. Os caras ainda perguntam assim: vem cá, é nesse tempo que o Senhor vai restaurar o reino de Israel? Qual é a fala de Jesus? Não compete saber os tempos ou as épocas. Acabou. Deus lida muito bem com as nossas dúvidas. Sabe por quê? Porque Ele sabe que eu e você somos imperfeitos. Porque Ele sabe que eu e você, a nossa mente, a nossa razão é limitada. Explica por que que Deus permite que uma mãe fique com uma criança no ventre e a criança nasce morta. Explica para mim por que que Deus permite que uma esposa ore anos e anos para que o seu marido se converta. Ele não se converte. Quantas pessoas já lançaram para Deus dúvidas e mais dúvidas? Quantas pessoas questionaram Deus? Quantas pessoas tentaram dialogar com Deus sobre as suas dúvidas? Quantas pessoas já fizeram isso? E Deus, na sua infinita sabedoria e graça, respondeu quando quis, mas responde. O problema se dá quando a gente tem medo. Porque o medo, ele não evidencia a nossa impossibilidade racional, como a dúvida. Mas o medo evidencia a soberania de Deus. Quando a gente tem medo, a gente está dizendo para Deus o seguinte: olha, eu estou te acompanhando, mas eu não sei se você tem poder para me curar desse câncer. Quando a gente tem medo, a gente diz para Deus assim: o Senhor é soberano, mas eu não sei se o Senhor tem capacidade para quietar o mar e para fazer os ventos cessarem. Eu não sei. Tanto é assim que a crise de Jesus aqui, ou a fala de Jesus aqui, não era sobre a dúvida se ele era o Messias ou não. A repreensão de Jesus aqui é sobre o medo. Olha o versículo, Marcos capítulo 4, lá no versículo 40. Por que que vocês estão com tanto medo? Vocês não têm fé? Sabe, a gente precisa, muito mais do que produzir perguntas e tentar dialogar com Deus, diante das nossas tempestades, a gente precisa extirpar do nosso coração o medo. A gente precisa tirar daqui de dentro o medo. Porque as dúvidas, elas não afrontam o nosso Deus. Porque as dúvidas não questionam o nosso Deus.
O medo, sim. O medo da gente virar e falar para Deus assim: vem cá, você não se importa que a gente vai morrer, não? Aí quando a gente trata o medo, quando a gente quer realmente resolver o medo, a gente descortina sobre nós a visão de quem é Jesus. Isso é brilhante, porque a impressão que eu tenho é que parece que Jesus está navegando nos 7 mares, está lá, descobrindo 7 mares. Vem água daqui, vem água de lá, e o povo está balançando, e ele está dormindo, está nem aí com travesseiro ainda. Só que quando ele é confrontado: vem cá, a gente vai morrer. Você não se importa não que a gente vai morrer? Ele fala assim: ops. Imediatamente ele levanta, chama a atenção do vento, chama a atenção do mar, para evidenciar o seguinte: nada que acontece com a gente é surpresa para ele, porque ele continua soberano sobre toda a história. Não há vento algum que sopre nessa face da terra sem a autorização de Jesus. Não há porta fechada que você está enfrentando sem a autorização de Jesus. Não há enfermidade que você está enfrentando sem a autorização de Jesus. Não há dor que você está sentindo sem a autorização de Jesus. O que Jesus tenta passar para esses discípulos é o seguinte: filhos, calma. Pode vir o mar, pode vir o vento, o Messias está aqui. E todo o poder te foi dado nos céus e na terra. E toda língua deve dobrar o seu joelho e deve confessar, toda língua deve confessar que Jesus é o Senhor e dobrar o seu joelho. Todos têm que testemunhar que Ele é o alfa e ômega. Todos têm que testemunhar que Ele é o início e o fim. Todos têm que confessionar que Ele é o Todo-Poderoso. Todos têm que dizer que não há ninguém nesse mundo maior do que Ele. Não há vento, não há tempestade, não há mar, não há nada maior do que Jesus. O que a gente precisa relembrar na nossa existência, e talvez o que nós cantamos hoje de manhã, que maior é aquele que está conosco. Por isso, diante dos ventos, diante das tempestades, diante digamos assim, das coisas assombrosas que acontecem conosco, a gente pode até ter dúvida: para que isso? Por que isso? Mas a gente jamais deve ter medo, porque aquele que está conosco é maior do que as nossas tempestades. É isso que a gente precisa compreender, e é isso que a gente precisa viver, porque senão, a impressão que a gente tem vai ser como essa turma aqui, que Jesus está passeando no Titanic da vida, brincando com a gente e deixando a gente à mercê das tempestades do mundo. Sabe, eu queria fechar a reflexão de hoje citando um poema de Cowley, numa reflexão que ele fala sobre soberania de Deus. E ele fala assim: não se pode destruir seu templo, nem seu trono dinamitar, nem bombardear sua cidade, nem o que é dele alguém pode roubar. Não se pode levá-lo cativo, nem surdo, nem cego tornar, nem ameaçá-lo para que se renda, nem suas ideias mudar. Ninguém pode lhe causar pânico, nem seus suprimentos bloquear, nem mesmo feri-lo com mentiras, nem o seu reino tomar. Mesmo que o mundo se acabe, sua verdade eterna será. Suas leis são poderosas, um pai ele será. Podem vir guerras e lutas, desprezo e perseguição, mas Deus sempre existirá. Creia nisso, em nome de Jesus. Que quem põe um ponto final na sua história é Deus. Quem diz quando o mar vai se acalmar, quando os ventos vão cessar, é o Senhor. Não tem profeta nenhum que diz isso. Não tem igreja nenhuma que diz isso. Não tem campanha nenhuma que diga isso. Quem diz isso é o Senhor. E esse Senhor habita no seu coração.
Esse Senhor habita no meu coração. E a gente precisa voltar a crer que o Senhor é soberano sobre toda a nossa história, sobre todas as nossas tempestades também. Porque a gente sabe que ainda que a gente chore a noite inteira, de Deus, desse que é soberano, Ele enxuga as nossas lágrimas e transforma a noite numa manhã ensolarada. Porque Ele tem todo o poder nos céus e na terra.